a existência dos filhos. E não tê-los era um problema sério para o esposo, né? A mulher não conseguia gerar. Tanto é que alguns optavam em ter um outro relacionamento para, com esse outro relacionamento, ter filhos com aquela outra pessoa. Geralmente uma serva da casa, uma doméstica, era utilizada para gerar filhos e assim suscitar descendência e fazer todas cumprir essas questões que aquela época exigia tanto. Então Ana, ela não tinha esse privilégio, ela tirou-se de Ana a situação, ela não podia ter filhos, e aquilo ali se tornou complicado em sua vida, é muito complicado para ela não ter filhos. Foi difícil quando ela tomou esse conhecimento, e a situação da crise de Ana começou ali, mas foi aumentando, porque quando seu esposo teve a outra companheira, o seu outro relacionamento, que era Penina, aquela mulher que deveria se sentir assim honrada, né, de ser a mãe dos filhos de Eucana, a Bíblia diz que essa mulher, em vez de ficar na sua posição humilde, a Penina começou a levantar-se, exaltar-se contra Ana e tornou o rival de Ana. E a palavra de Deus diz que essa Penina provocava Ana excessivamente. E ela tinha um ódio, um ressentimento, uma inveja, porque Eucana amava tanto a Ana mesmo que ela não dava filhos. Parece que uma motivação de inveja estava em Penina. E ela então irritava Ana e falava as coisas e prejudicava Ana em tudo que ela podia fazer. E o texto mostra que de ano em ano eles tinham que ir a Jerusalém. Era 3 vezes, aliás, em Siló, 3 vezes por ano eles tinham que comparecer lá. E nesse tempo era o tempo mais difícil na vida de Ana, porque a sua rival a provocava excessivamente e a irritava, e a Bíblia mostra que Ana ficou então muito angustiada, afligida com aquela situação. Primeiro, de não poder dar filhos ao seu esposo, ser uma mulher estéril, e depois por causa de Penina na sua vida, aquela rival, aquela mulher que estava sendo um tormento na vida de Ana. E a gente vê então o comportamento de Ana como foi vitorioso. Então essa é a crise de Ana. E para agravar um pouco mais, o próprio sacerdote Eli não a compreendeu. Chamou de uma mulher de embriagada quando ele estava orando. Não teve entendimento o momento de Ana, da sua aflição enquanto ela orava. E a crise de Ana chegou a um ponto extremo e de grande sofrimento. Então essa foi a história, né, da crise de Ana. Mas o importante que a gente descobre foi como Ana reagiu, como Ana se comportou durante esse tempo de crise. E eu pergunto, será que hoje aqui, nesse aniversário de 80 anos de minha mãe, não tem uma mulher, um homem, um jovem, vivendo também um tempo de crise, um tempo sim de dificuldade, onde as coisas estão se agravando, né, os problemas estão aumentando, e as dificuldades estão aí diante de você? Quem sabe uma crise espiritual, e você está com muitos problemas espirituais, talvez uma crise na sua alma, na sua emoção, nos seus relacionamentos, em sua área econômica, talvez na área do seu próprio corpo, área física, uma crise assim. Qual é a sua crise? Como você está se comportando? Você está tendo uma grandeza como de Ana para resolver esse problema? Então vamos lá. Eu gostaria de passar algumas informações para nós, assim, como lidarmos nesse tempo de crise. Algumas coisas para nos ajudar aqui, como resolver nesse tempo de crise. Eu considero, então, 3 coisas, assim, básicas na vida de Ana que faz dela uma grande mulher. Primeiro é esta, como ela lidou com a crise. E eu coloco o seguinte, nessa questão de lidarmos com a crise, nós aceitar a crise. Nós não podemos vencer um tempo de crise se nós já entrarmos nela rejeitando, porque eu nunca poderia viver essa situação, eu nunca poderia ter esse tipo de problema, não é? Nós temos que saber compreender e aceitar esse tempo de crise. E nós precisamos compreender uma coisa, não que o tempo da crise é um tempo apenas para passarmos aquela situação difícil e de violência e de turbulência em nossa vida, não é? Não é um tempo onde a crise acaba em si mesma, ou se fecha em si mesmo, mas saber, para o cristão, para o que entende as coisas de Deus, que o tempo da crise é um tempo também onde Deus opera grandes coisas
em nossa vida e através da nossa vida. Você deve pensar assim, e aceitar o tempo de crise como uma crise em si, mas sabendo que neste tempo, a soberania de Deus, a grandeza de Deus, está operando algo grande na sua vida e através dela. Ana, uma serva de Deus, uma mulher com uma fé inabalável no Senhor, uma crente autêntica, uma mulher que tinha fé no Senhor, ia adorar, sabia orar, e ela então soube entender este tempo de crise em sua vida. Outra coisa interessante que gostaria de compartilhar: no tempo da crise, nós não devemos assim focalizar a causa, o objeto que está causando crise em nós. Nós não devemos focar assim, essa situação nas causas ou os fatores da crise. Devemos ter muito cuidado com isso. Nossos olhos, a Bíblia já recomenda, sempre olhando para Deus, sempre olhando para Jesus. A vitória em qualquer tempo da nossa vida está em mantermos os nossos olhos fitos nele. A Bíblia diz, olhando para Jesus. Ele foi levantado na cruz para que os nossos olhos fiquem sempre firmes, sempre olhando para Ele, para Jesus Cristo. Ele está exaltado, bem no alto, para nós não termos dificuldade em enxergá-lo, para que você veja Jesus sempre acima de todas as coisas, de todas as pessoas, de todas as situações. Quando nós ficamos assim capturados pelo momento da crise, pela enfermidade, pelo problema do relacionamento, pelas pessoas que estão nos atormentando, quando você se prende, essa é uma estratégia do mal. Se prendemos a nossa atenção, a nossa mente a esses fatores, vamos ser derrotados nesse tempo. E olha que nós precisamos ter cuidado, porque a crise tem dois lados, o positivo e o negativo. Nós temos que saber como lidar para sair desse lado negativo e canalizar a crise para o lado positivo, tá certo? Então uma das maneiras é essa aí, não ficar focado ali naquelas causas, aqueles fatores da nossa crise. Devemos sempre estar levantando os olhos e vendo então as orientações de Jesus, as orientações da palavra de como resolver essa situação. Discernir que alguns dos fatores, veja isso como é importante, que alguns dos fatores que estimulam, criam uma situação de crise, eles são fatores assim para nós tomarmos uma iniciativa, para nós não ficarmos aceitando aquela situação. Se Ana não tivesse em sua vida uma Penina, ela estaria acomodada naquela situação de uma vida assim, vivendo sem filhos, estéril. Não teria acontecido o milagre que aconteceu, ela não teria buscado intensamente. Então parece que Deus faz assim, Ele é poderoso para converter as situações de mal, os fatores de mal, os agentes malignos em coisas boas, e fazer algo em nossa vida que vai revolucionar toda a nossa história. Então é importante você compreender isso. As coisas, as pessoas que estão sendo usadas para estimular, ou sendo usadas como fatores de crise, causa de crise, podem ser estímulos, agentes que vão se converter em bênção para nós tomar iniciativa. Nós temos que tomar iniciativa e não ficar acomodados, porque uma das coisas tristes da crise é quando a pessoa fica naquele estágio assim de crônico, vive uma situação crônica, deixa a crise acontecendo e passa anos e anos vivendo aquela situação e nunca sai dela. Mas quando há alguma coisa que estimula a tomar uma decisão, aí isso que é bom, para nós não ficarmos acomodados na situação de crise. E a Penina funcionou desse jeito. Aquela rival, quando ela provocou Ana de forma excessiva, então Ana tomou uma decisão que ela nunca tinha tomado, e por causa de Penina, ela tomou essa decisão.